Olá, meus caros e diletos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, direto e ao vivo dos estúdios da Rádio FBG, para apresentar mais um momento da pregação, no qual nós iremos abordar o capítulo 9 de Provérbios, seguindo a série de meditação ou de meditações neste livro. Abra a vossa Bíblia, capítulo 9, versículo 1 em diante. Vamos à leitura do texto sagrado. Que Deus os abençoe. Quem vos saúda é o apresentador e produtor desse programa, Bruno G. Vamos falar acerca do banquete da sabedoria, capítulo 9, versículo 1 até o 18. Novamente, ainda falando de sabedoria. Leamos. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Versículo 3. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volta-se para aqui. Ao diz: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. A sabedoria, segundo Salomão, já estruturou, já edificou a sua casa, já bateu as estacas, já colocou a sua casa firmada na rocha, já lavrou, levantou, ergueu as 7 colunas, que pode ser consideradas metaforicamente com os 7 Espíritos de Deus, as 7 estruturas, bases, os pilares da existência, no sentido de perfeição, no sentido de algo divino em nossas vidas, manifestação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. 7 te lembra a perfeição, ao descanso, porque no 7º dia descansou Deus. 7 te lembra a santidade, te lembra o nome de Deus. Então, veja que a sabedoria, a divina do Senhor, já edificou a sua casa, já está estabelecida, já está tudo posto, tudo projetado desde o início do mundo. Jesus Cristo já estava projetado desde a criação, porque Deus, no seu poder de onisciência, já sabia tudo. A degradação que iria ocorrer com seu povo, iria se desviar dos seus caminhos, iria voltar no momento de açoite, queria se arrepender e que iria ser salvo por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Já estava tudo arquitetado, elaborado, expulsado por Deus. Olha que coisa fenomenal, misteriosa, divina, né? Você fica até pasmo, estarrecido ao pensar, mas como? Deus já tinha criado Jesus? Deus já tinha criado a sabedoria? Deus já tinha falado de Jesus no início de tudo? Já sabia de tudo? Deus já sabia inclusive da minha existência, que eu viria no ano tal e faleceria no ano tal? Que absurdo é esse? Que coisa que eu não compreendo. Pois é, não tem como medir, é imensurável o conhecimento, a sabedoria, o amor de Deus. É imensurável o poder de Deus. Nossos corpos débeis, frágeis, pecadores, nossos corpos, nós nesse plano não conseguimos entender isso, porque para nós fica uma coisa assim muito vaga,
muito dificultosa. Como? Não entendo, estou confuso. Deus não é Deus de confusão, tá claro. A partir de que você crê em Deus, tudo tem lógica, tudo tem sentido, tudo passa a ter algum objetivo, algum propósito. Quando você descrê, aí que fica complicado, aí que você fica confundido, aí que acontece aquilo que Deus diz, que Ele confunde a mente dos sábios. Porque sem Deus não há sabedoria, com Deus é que há. E para ter a sabedoria é necessário o temor, que é o princípio de toda sabedoria. É necessário, meus caros, a humildade, a obediência da palavra. Que mais vale obedecer do que sacrificar. Deus justifica aquele que pratica a doutrina de Cristo e não aquele que despreza. Então, olha que magnífico, que tremendo é essa mensagem de sabedoria. Eu quero fazer aqui um acróstico com a palavra sabedoria, que está em letras garrafais, letras maiúsculas, nesse capítulo 9. Vamos lá. S, o que te faz lembrar o S? Salvador. O A, o que te faz lembrar de imediato? Amor. O B, o que te faz lembrar? Bondade. O E, o que te faz lembrar de imediato, de pronto? Esperança. O D, o que te faz lembrar de pronto? Deus. O O, o que te faz lembrar nesse exato momento? O O, né? Ciência, onipresença, onipotência. Escolha uma dessas palavras. O que te faz se lembrar? O R, de imediato, uma palavra para formular aqui um acróstico, né? R, respeito. O I e o A, novamente. O I pode estar incluído a palavra igreja ou indivíduo. E A, novamente, qual é a palavra que você vai colocar aqui no A? Você já falou amor. Vamos colocar a palavra muito interessante, que é a amizade. Então, com S, você tem Salvador, poderia ter até sabedoria ou sábio, mas vamos lá, Salvador. Então, por meio da sabedoria, você alcança a salvação. Também pode ser sinônimo de salvação. Ou você chega até o Salvador. Por meio da sabedoria, você tem o que? Amor. Você acaba compreendendo o melhor. Por intermédio, através da sabedoria, você adquire bondade, que é uma das características de Deus. Então aqui nós estamos falando de Deus, Salvador, que é amor, que é bondade. O E, esperança, que é a nossa esperança. É por conta da fé que nós temos em seu Filho, Jesus Cristo, na promessa de vida eterna que Ele falou, de nós ressurgirmos, ressuscitarmos, se morrermos, de já estar no paraíso quando partirmos dessa terra, de ressuscitarmos no grande dia do Senhor para morar na Nova Jerusalém. É essa esperança que nos move, essa esperança que tinha Simeão, que tinha Ana, que Deus cumpriu a promessa, que seus olhos viram a salvação, viram o menino Jesus. É essa esperança que nós temos que ter e que denota, mostra que quem tem sabedoria tem esperança. Deus. Quem tem sabedoria tem Deus na vida. Busca as misericórdias de Deus. Quem tem sabedoria busca pela misericórdia do Senhor.
pela sua benignidade, sabendo que Ele é justo, que Ele é onipotente, que pode todas as coisas, resolver todos os seus problemas, que Ele é onipresente, está em todas as partes e pode te escutar agora nesse exato momento, que Ele é onisciente, antes mesmo de você orar Ele já sabe o que você vai pedir. Aleluia. Quem tem sabedoria compreende isso, sabe o tamanho do Deus que serve. Eu não vou dizer aquela frase já conhecida, que virou até um bordão no meio evangélico: diga para o seu problema que você tem um grande Deus, em vez de dizer para Deus: eu tenho um grande problema. Não é necessário essas frases de efeitos, esses clichês. É necessário só você compreender, ter fé, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, é onipresente, que você tem fé nele, que em determinadas coisas que não te compete fazer algo, Ele vai agir, porque operando Deus, quem impedirá? Sabedoria é respeito, é muito importante. Temor reverencial, sinônimo de respeito. Sinônimo de respeito é sinônimo de temor ao Senhor. Quem teme ao Senhor tem respeito à sua palavra, obedece à sua doutrina e, portanto, por conseguinte, tem sabedoria. E eu falei de igreja ou indivíduo, que somos nós, a igreja do Senhor, a eclésia, que quer dizer assembleia, que quer dizer para fora tirado, do grego. Sim, nós somos para fora tirado do mundo do pecado, para fora tirado da vaidade, do mundo das trevas de Satanás, para servirmos, para sermos diferentes à igreja do Senhor. Fomos remidos pelo sangue carmesim de Jesus, pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há amizade. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem é inimigo de Deus é amigo do mundo. Quem é amigo da sabedoria, que é um filósofo verdadeiro, genuíno, ele é amigo de Deus. Quem é inimigo de Deus não é amigo da sabedoria. Essa é a grande verdade. Por isso, ao falar-se, muitos dizer que o sujeito é um filósofo, o sujeito ama a sabedoria, o sujeito é amigo da sabedoria, quando ele não crê em Deus. Ele não é um filósofo, considerado à luz da palavra do Senhor. O verdadeiro filósofo, o amante e o amigo da sabedoria é quem obedece mandamentos de Deus, que crê primeiramente em Deus e obedece seus mandamentos. Essa é a grande verdade. Eu já falei o que significa o termo filosofia em outras edições. Então, meus caros, essa sabedoria nós temos que atentar a ela. Já está tudo posto. Já sacrificou suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Esse sacrifício às suas vítimas, as vítimas, entre aspas, da sabedoria. Quem que não quer ser vítima da sabedoria, né? Ser refém da sabedoria, ser sacrificado, ser cobaia da sabedoria. Quem que não quer a sabedoria de Deus? Eu quero. É nesse sentido aqui que está falando. Não está apoiando sacrifício de animais, sacrifício de pessoas, nada disso. É um sacrifício simbólico. Ela já sacrificou as suas vítimas. Ela já sacramentou a bênção, a vitória, o triunfo para essas supostas vítimas. E parece uma teoria da predestinação, que Deus já escolheu alguém. Não. Mas ela já, Deus, no poder da sua onisciência e com a sua sabedoria, já sabe exatamente quem vai aceitá-lo e permanecer e quem não vai aceitá-lo, ou até mesmo aceitá-lo e não permanecer. Então ele já sabe, já está sacrificado, já está consumado. Essas são as vítimas. Misturou o seu vinho, o vinho que denota vida, sangue
porque é por meio do vinho que nós temos a representação do sangue carmesim de Cristo Jesus na Santa Ceia. Então, o vinho aqui é sangue, é vida. Já misturou, já preparou a sua mesa, a sabedoria já procurou, já preparou o seu banquete. É só virmos cear. Suas vítimas estão aí. Já ordenou as suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade. E aí no versículo 2 você pode entender também literalmente no sentido de que já sacrificou as suas vítimas, os animais, as comidas, os animais que serviriam como comida, o mantimento, e o vinho para comer, para cear, né? Também nesse sentido. Versículo 3, já deu ordens às suas criadas, seus servos, conservos, para convidar desde as alturas das cidades, dos montes, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de entendimento, dizendo, versículo 5, vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Então, quando fala lá do sacrifício das vítimas, é o pão, é os animais, a comida que se pode comer, né? Eu falei ali no sentido metafórico. E o que a sabedoria diz para vir comer o pão e beber do vinho? O pão, pão da vida, o maná dos céus, Jesus Cristo, corpo de Cristo. Beber do vinho que tem misturado, que não é um vinho fermentado, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O fermento é simbolicamente representado como sinônimo de pecado, por conta do fermento leveda a massa. O fermento a fermentação, melhor dizendo, do vinho dá teor alcoólico ao vinho, né? Então é tudo sem fermento. E a tradição judaica tinha exatamente essa concepção, esse pensamento. Então vinde comer do pão que é Cristo, maná do céu, vinde beber do vinho que é Cristo, seu sangue vertido na cruz do Calvário. Já está tudo aqui, ó, revelado há 900, 700 anos. Aliás, aqui 900 anos antes de Cristo, pouco mais de 900. Deixai os insensatos e viver e andai pelo caminho do entendimento. Deixa os insensatos, vem cear com Cristo, vem cear. O Mestre chama, vem participar da comida espiritual de Cristo, vem participar da natureza divina de Cristo, vem participar da ceia eternal, das bodas do Cordeiro nos céus. Vem. Jesus falou que, por parábola, que tinha uma festa para ser realizada, e mandou todos convidar várias pessoas para ir a essa festa, para cear com o homem ali, na personificação de Deus. Antes, porém, fala na própria parábola que Deus foi especificamente a cada um, mas eles estavam rejeitando. Foi num, eu não posso porque tem algum compromisso. Foi no outro, eu tenho que fazer outra coisa. Não dá, sempre arranjando uma desculpa. Então ele mandou o seu servo convidar todos, mancos, cegos, perfeitos ou não perfeitos, enfim, para vir para essa festa. E é exatamente essa festa aqui. E ali simbolizava naquela parábola que Jesus estava tentando dizer que ele veio para os seus e os seus o negaram. O povo israelita, então a salvação abrangeu aos gentios também, para todos que aceitar Jesus. Não tem mais divisão alguma, não tem mais acepção de pessoa alguma. E Deus convida ainda hoje a cear com Ele. Abre a porta do teu coração, eis que estou à porta e bato. Abre a porta do vosso coração, eu cearei contigo e tu comigo. Promessa do Senhor à igreja de Laodiceia. Aleluia. E aí está a sabedoria, aí está o entendimento. Aceitar o Filho unigênito de Deus nosso Pai.
Versículo 7: o que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. E já vem conselhos aplicáveis na prática. Quem repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. É tolice, é estultice repreender o louco na sua tolice. Mais adiante Salomão vai dizer isso. E o escarnecedor não era nada mais, nada menos que esse sujeito. Não adianta você chegar perto do sujeito e dizer: olha, se você continuar fazendo isso, Deus vai te castigar, vai pesar a mão, ele vai rir mais da sua cara. Porque tem momento para dizer, tem hora para dizer, e nem é por força nem por violência, é tudo pelo Espírito. E o sujeito que está escarnecendo, ele vai ter uma consequência. Então o que repreende o escarnecedor, toma afronta contra si, porque o escarnecedor vem zombar dele, vem rir da cara dele, vem bater nele. Então tem que tomar cuidado. E o que censura, impede, o que dificulta o ímpio, recebe a sua mancha, a sua marca. Fica censurando o ímpio, fica muito preocupado com a vida do ímpio. Deixa o ímpio que quer ficar na impiedade, fique. Você que é cristão, você vai ficar no caminho da justiça. Você já pregou, você já fez a sua parte. Deixa com Deus, lava as suas mãos, mas no bom sentido, não como fez Pôncio Pilatos, sabendo da inocência de Cristo, ainda condenou ele à crucificação, ou deu parecer favorável para a condenação de Cristo Jesus. Não repreendas o escarnecedor, versículo 8, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Olha que verdade. Não adianta você repreender o tolo, o nécio, aquele que não quer nada com a vida, aquele que não quer compromisso com Deus, aquele que não quer santidade, aquela que não quer, eu falo muito naquilo, mas está englobado também a mulher. Não adianta você repreender o sujeito que quer continuar aquela vidinha escravizada na droga, na bebida, na prostituição, no mundo da criminalidade, etc. Você já fez a sua parte. Se você não fez, faça. Quem sabe fazer o bem não faz, peca. Quer evangelizar, evangelizou, não quis, não quer, ok. Nem por força nem por violência. Às vezes eu vejo muitos irmãos preocupados com a salvação alheia e não com a sua própria salvação. Ah, porque eu já preguei, ele não quer nada com a vida, vão ter a condenação de Deus, vão ter isso, vão ter aquilo. Não adianta, deixa, compete a Deus, salvação individual, você já fez a sua parte, segue. O que Jesus disse para os seus discípulos? Se chegar na casa e começar a pregar o evangelho e eles não receber, sacudir o pó das suas alparcas, do seu calçado e saia tranquilamente, para nem levar aquela sujeira, o pó daquela casa consigo, para não se contaminar. E é exatamente isso. Passou uma borracha, pronto, já era, já deu, águas passadas, mau moinho. Esquece até que você evangelizou para aquele sujeito, porque diante dos céus não está esquecido, está lá registrado no livro das obras. Então pensamos nesse sentido, amadurecimento espiritual. Isso é no campo espiritual e no campo material, social, matrimonial. E precisa dar conselhos, mas se o sujeito tem um coração endurecido, é arrogante, é um sujeito muito rude, que não aceita a verdade, por mais que ela esteja óbvia na sua cara, não aceita, não reconhece seu erro, não se arrepende, não deixe. A melhor coisa que você faz, tá? O desprezo não é pecado, é divino. É o que a palavra está mandando aqui, ó. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. O desprezo, ou fingir ou não olhar, nesse caso é uma bênção, porque você não vai se aborrecer, você não vai se complicar, você não vai ter apoquentamentos, sofrimentos, aflições na alma, que você diz uma coisa e vem ele retruca e diz outra, você diz uma coisa e vem ele contesta e diz outra, e fica naquela conversa sem fim. Cede,
Pronto, é verdade. Seja que nem os filósofos do passado, Sócrates, que trabalhava muito com a ironia. Não, é verdade, você está certo. Eu concordo com o que você fala. Pronto, fechou, encerrou a picuinha. Você tentou falar do amor de Deus, tentou corrigir o sujeito que estava andando erroneamente na sua vida social, com a sua vida profissional, com a sua esposa, em outras situações. Não quis, ok, pronto. Não vai brigar. E também não vai o desprezar no sentido de não olhar mais para ele ou virar a cara. Acena, mas não entra mais nessas questões que dá discussão. A Bíblia diz para nós não nos intrometer em discussões que não trazem nenhuma edificação. Não nos intrometer em questões malucas, em genealogias, em filosofias vãs. Deixar. Não ficar perdendo nosso tempo com bobagens. Temos que remir o tempo. Agora você vai repreender o sábio. Você conhece, pelos frutos se conhece a árvore. Você conhece quem é sábio e quem não é sábio. Ó, o fulano lá, ele é sábio, tá vacilando. Eu vou lá dar um toque para ele, vou dar uma pista, vou dar um alerta, um sinal. Olha, é assim assado, tá? Cuidado com o fulano, cuidado com o Beltrano, cuidado nessa atuação, cuidado naquilo que você vai fazer. Olha, tô te avisando, quem avisa, amigo é. Tô te ajudando. Ok. O sábio vai acatar, vai receber a instrução, vai saber lidar com a situação que vai vir. Versículo 9. Dá a instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. É óbvio que o sábio que aceita a correção, ele vai crescer ainda mais. E você também vai crescer, porque você vai ver que aquele conselho que você deu certo. O sujeito avançou, se livrou da tranqueira, do empecilho, do sofrimento que viria se ele não tivesse tomado a precaução e se você não tivesse avisado. Isso é para você. Quando vir alguém lhe repreender, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ouvir mais atentamente quando as pessoas às vezes nos criticam. E a gente pensa que já é uma crítica destrutiva para nos abalar, para nos desestruturar emocionalmente. Mas nem sempre. Às vezes uma crítica construtiva que serve, a gente tem que dar ouvidos. Pode ser porque essa pessoa está agindo assim comigo, porque ela está me repreendendo, ela está desviando o olhar, ela está se afastando de mim. Algo tem, eu vou ver, vou checar, vou corrigir o que for necessário. É óbvio que essa pessoa, se ela realmente é de Deus, ela vai vir chegar perto de ti e vai dizer: olha, fulano, sinto muito, mas você está passando dos limites, você está errando nisso, naquilo outro. Olha, eu te dou um conselho, é recomendável que você faça isso. E você vai acatar, porque se você é humilde, você acata. A Bíblia diz que se nós vemos nosso irmão pecar, nós devemos falar com ele diretamente, não fazer balbúrdia, não fazer confusão, não espalhar para o público, não fazer chacota com ele, denegrir a sua imagem, não, mas sim chamar: vem cá, quer falar contigo, assim, 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 tintim por tintim. Se ele não acatar, leva na igreja, no meio da congregação, do povo. Se ele no meio da congregação não se humilhar, não reconhecer seu erro e não mudar, é para considerar ele como um republicano, um nécio, um ímpio. Então o sábio de fato se fartará ou se fará mais sábio ainda ao aceitar a correção. E ao justo ele crescerá também. O temor do Senhor, versículo 10, é o princípio da sabedoria, a ciência do santo, a prudência. O temor reverencial a Deus, não o medo, é o princípio, o início, a gênese da sabedoria. E a ciência e o conhecimento do santo, a prudência. Quem é santo, quem santifica a sua vida, é prudente como a serpente. Ele sabe agir no momento certo, na hora H. Ele não vive de palavras frívolas
ele não vive ansioso, ele não vive falando na hora inapropriada, colocando a carroça na frente dos bois, se antecipando equivocadamente. Não, ele é equilibrado, ele pensa e pensa, calcula, imagina, prevê toda a situação antes. Então, um verdadeiro homem de Deus, ele tem prudência. Uma verdadeira mulher de Deus, que é santa, tem prudência, tem sapiência para se precaver. Um homem prevenido vale por dois. Prevenir vale mais do que remediar. É o que dizem os provérbios. Acatamos a isso, porque isso também são sabedorias populares. Muitas delas são até extraídas de provérbios de Salomão. Você quer ter bênção, vitória, uma vida mais relax, de paz, de gozo, manifestando os frutos do Espírito Santo? Faça a sua parte. Purifique seu templo, que é morada do paráculo divino, que é o Espírito Santo. E aí tudo vai se transcorrer bem na sua vida. O que você quer, você vai ter até algo mais, ou muito mais. Temer ao Senhor e dar-lhe glória. Ser temente, é considerar e ser prudente. Versículo 11: porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Claro, quem é sábio, quem tem a sabedoria, quem adquire conhecimento, ele tem um estilo de vida diferente, ele pratica hábitos, ou tem hábitos diferentes, ele pratica ações que vão lhe beneficiar, tanto para o corpo, tanto para a alma, como para o espírito, para a mente. E fazendo isso, consequentemente, ele tem um acréscimo dos seus dias. Temendo ao Senhor, amando Ele, adorando Ele, sobre todas as coisas, amando ao próximo como a ti mesmo, fazendo essa vontade de Deus, tudo vai transcorrer bem. Você vai durar mais daquilo que você imaginava, daquele prazo de validade que você teria em mente. Não, eu vou durar até 30, 40 anos. Não, agora eu me sinto melhor, parece que aumentou a minha expectativa de vida. Eu até creio que eu vou durar 50, 60 anos. Por quê? Você começa a fazer práticas diferentes, começa a nutrir as suas coisas edificantes, coisas boas advindas dos céus. Começa a fazer exercício físico, isso é bom para o corpo, para a mente, para o espírito. Começa a interagir com as pessoas, a desabafar na hora que é necessário, a falar, claro, comedidamente, com sabedoria com as pessoas, a dialogar, não ficar preso em si mesmo, não ficar isolado no ostracismo, seu mundinho, seu canto, mas sim sai, se manifesta na hora, claro, correta, porque não é por muito falar que nós seremos ouvidos, tanto perante os homens como perante Deus. Temos que falar na hora própria, oportuna. Temos que agir na hora oportuna. Deus está dando as dicas. Aquilo que o homem deve fazer, ele tem que fazer. Por mais que às vezes pode acarretar algum, entre aspas, problema para ele. Mas nós não devemos temer os homens e ter poder para nos matar, mas sim a Deus tem poder para nos matar e lançar no fogo do inferno. Isso passa tudo pela sabedoria. Quem tem sabedoria tem um temor do Senhor. Teme ao Senhor e não aos homens. Por mais que possa perder a sua vida, mas aquele que perder a sua vida em nome de Jesus, ele achará, encontrará. Isso não é magnífico? Você quer ter vida eterna, passando uma vida efêmera nesse plano com sofrimento, com dores de sabores, ou você quer uma vida de paz, sombra e água fresca, momentânea, e o futuro no inferno? Aí está a sua ou as suas opções alternativas. Você tem um livre-arbítrio. Você escolhe a bênção ou a maldição, sabendo que vai ter consequências pela sua escolha. Versículo 12: se fores sábios, para ti
serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. For sábio para ti, sábio serás. Para você mesmo. Se for escarnecedor, tu o suportarás. É dizer, você é sábio para os outros, mas às vezes não é sábio para si. Você aparenta ser sábio, mas não é. Mas se de fato você é sábio, possui a Sofia, você tem atitudes sábias. Você enxerga sabedoria na sua vida. Do contrário, se você é escarnecedor, você sabe que você assim o é e tem que suportar esse encargo. E os outros vão olhar, não, aquele sujeito não é escarnecedor, mas você sabe que é. Ou aquele sujeito é, mas você não sabe. Também tem esse questionamento. Então, meus caros, o que nós temos que pensar? Que o que vale é o que nós somos de fato. O que vale é nós fazer a autoanálise e ver aquilo que precisa ser mudado em nós mesmos. Porque mudando o nosso modo de pensar, de proceder, de agir, muitas das coisas mudam. Inclusive o mundo pode melhorar em alguns aspectos, porque nós influenciamos, nós incentivamos outras pessoas. Quantas pessoas que às vezes a gente nem repara, mas estão sendo influenciadas, mas estão sendo tocadas por nós, estão se espelhando em nós, tendo nós como um parâmetro, como um modelo para suas vidas. E aí pode ser para o bem, pode ser para o mal. Por isso que nós temos que ter essa autoanálise, ir para o nosso próprio divã e ver, puxa vida, eu aparento ser sábio, mas eu não sou sábio, porque eu fiz isso, porque a minha vida pessoal, a minha vida familiar é uma vida raquítica, pequena, vazia, rasa. Eu preciso mudar nesses aspectos. Eu preciso ser sábio de fato. Eu preciso me enxergar sábio em atitudes para mim que me acarretam em benefícios, em benevolências. Do mesmo modo, poxa, eu tenho sido escarnecedor. Isso está mal, né? Então tem que pensar. A mulher louca é alvoroçadora. Faz aquele alvoroço, aquele reboliço. É simples e não sabe coisa alguma. A mulher louca. Simples. Ela é tola. Ela é ignorante. E acha que é alguma coisa. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direitos o seu caminho. Quem é simples, volta-se para aqui, para o caminho da sabedoria. E aos faltos de entendimento, diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Aos que têm falta de entendimento, pensa dessa forma. Mas não sabe que ali estão os mortos, que seus convidados estão nas profundezas do inferno. As águas roubadas, canalizadas para o meu abastecimento, são doces, são maravilhosas, porque é barato, porque eu não gasto, mas é fruto de pecado, é fruto de roubo. E o pão, comidas ocultas, os pecadinhos ocultos aí, é suave, é gostoso. A Bíblia fala que o pecado é gostoso, é prazeroso. Lá em Hebreus nós vemos isso. Que Moisés rejeitou o gozo do pecado, o prazer do pecado, para se submeter à vontade de Deus. E quantos têm prazer exatamente no pecado? Mas são pessoas com falta de sabedoria. São nécios, são insensatos, são beócios, são tolos. Por mais que
possa atrair seus olhos, ser bem gostoso aos seus olhos se sentir atraídos por aquilo. Mas aquilo não convém. Paulo diz: todas as coisas me convêm, mas nem todas são lícitas. Não é lícito para o homem, para a mulher de Deus, pegar aquilo que não é seu, se abastecer de coisas que não são suas, comer às escondidas, furtar, roubar, enganar. Tem que fazer as coisas não no oculto, mas sim para o público geral. Tem que externar. Aqui dá até a entender que seriam essas águas roubadas, isso que eu já falei, né? De, por exemplo, nos dias atuais, não pagar o fornecimento de água, né? A fornecedora de água, a empresa, né? Isso não é agradável ao Senhor. Comer o pão escondido é furtar o pão, né? Mas que seja suave, mas que seja gostoso, vai ter uma consequência essa maléfica. As águas que nos purificam, a água da vida que nos solta para a vida eterna, ela não pode ser roubada. Ela tem que ser conquistada, adquirida. Vinde e bebei dessa água. Você tem que ir no momento oportuno que Jesus diz. Jesus chama, o Espírito chama, não de modo sorrateiro, fraudulento, enganador, na hora que não é oportuna. Beber, matar a sua sede, mas não se arrepender de fato, continuar nas suas velhas práticas, não ter uma mudança. Está tudo incluído aí, na água e no pão, que não é o pão do suor do seu rosto, que não é a água que mata a sua sede por conta do seu trabalho honestamente. Pensai nisso. As virgens insensatas foram pedir emprestado, tentar até mesmo de algum modo roubar ou furtar as lamparinas das virgens prudentes. Estavam desapercebidas quando veio o noivo. Ficaram estarrecidas, aflitas, com medo, temerosas. E agora o que será? Fechou-se a porta e elas perderam a bênção. Não adianta você querer fingir, não adianta você querer ser aquilo que você não é, não adianta você deixar para os 48 minutos do segundo tempo e achar que vai haver a virada exatamente no último minuto do segundo tempo, nos acréscimos, porque não vai. Tem uma semeadura e uma colheita. Você está colhendo o que você semeou. Então, tome cuidado. Claro que com arrependimento você pode alcançar alguma bênção, algum benefício, algum abatimento de pena, entre aspas, né? Algum benefício, alguma atenuante. Mas você não vai perder ou não vai ser perdoado por inteira sua consequência. Você vai passar por aquilo que você acabou semeando, plantando. Então, meus caros, para fim de papo, sejamos sábios. O banquete está aí da sabedoria. Sabemos aproveitar, ceiar, sabemos nos comportar, sabemos como chegar diante de Deus, como nos comportar com relação ao temor, para termos a sabedoria em nossa vida, que é crer no Senhor e obedecer a sua doutrina, tendo seu Espírito para nos auxiliar nas horas mais difíceis. Inclusive Ele que intercede
junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, como bem diz a palavra. Pensamos nisso. Na próxima edição, livro de Provérbios, nós vamos tratar do capítulo 10. Essa foi a meditação, ainda falando de sabedoria. A partir do capítulo 10 serão assuntos variados e muito interessantes para a nossa edificação, para aplicar a recomendação divina no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que Deus os abençoe e até a próxima.